Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o professor doutor André Carvalho, sócio fundador da CAT. Professor, um prazer te ter de novo aqui no nosso canal. Legal, é muito bom estar aqui com você de novo. Maravilha. Hoje a gente vai conversar um pouquinho do porquê as coisas pegam. Então, professor, já dando start na nossa conversa e puxando o nosso tema, conta pra gente um pouquinho como é o processo de engajamento e o que é o engajamento. Legal, vamos começar, entendendo o processo de, você conseguir contagiar alguém, né. Isso é muito anterior à internet, né. Nós pensamos, quando falamos em engajamento, estamos muito conectados, é um termo muito conectado com o mundo das mídias sociais, no qual você, divulga alguma informação, faz, algum post, né, e isso gera algumas interações. Essas interações é o que é denominado engajamento. Você pode, por exemplo, fazer um comentário num post, você pode deixar lá uma curtida, você pode encaminhar esse post para alguém, e isso é que é denominado hoje em dia engajamento. Mas muito antes disso, nós já tínhamos isso. O marketing trabalha, a propaganda trabalha muito com o quanto você consegue influenciar o mercado. E o mercado engajar, para usar o termo de atual, né, consegue compreender aquela mensagem. Aí existe um termo, isso é interessante. Isso às vezes cria um certo incômodo. Mas na academia, se faz análise de quanto você contagiou alguém com uma informação. Ou seja, qual é a força do contágio, né? O John Bergen, um professor da Universidade de Walton, né, ele até escreveu um livro interessante, Contágio, Por que as Poetas Pegam, né? Que foi o insight para a nossa conversa hoje. E a ideia é, eu consigo contagiar alguém com um conteúdo, e esse conteúdo, com essa pessoa contagiada, ela vai literalmente isso, ela vai propagar esse contágio, ela vai divulgar esse contágio para outras pessoas, vai contagiar outras pessoas com essa informação. Então, o engajamento, ela tem uma visão anterior à internet, muito anterior à internet. Eu gosto muito de citar um exemplo, né? Que você, por exemplo, Rebeca, não é da sua geração, mas tem uma propaganda que, quando eu falo, todo mundo lembra da propaganda, mesmo sem nunca ter assistido, que são os pôneis malditos, né? Que é aquela caminhonete que não tinha cavalo de potência, Sim. tinha uns pôneis. Veja, isso é um contágio. Você nunca viu essa propaganda, mas você já ouviu falar dessa propaganda, né? E ela vai repassando de geração para geração, tá? Isso é interessante, essa parte essa primeira pergunta, porque ela suscita um assunto que, às vezes, as pessoas pensam que isso está só conectado com o mundo digital. E agora a musiquinha já ficou presa na minha cabeça, já lembrei dela e ela já tá aqui. Isso é uma área interessante. Existe uma área de estudo muito interessante, né, e ela tem duas partes, né, que é a adoção da inovação, ou seja, como é que você consegue fazer com que pessoas, que os consumidores adotem uma inovação, e consumidores podem ser também empresas, aliás, a CAT essa semana está abordando esse tema, sobre a inovação, né, e aí o processo de adoção de inovação ele é muito interessante. O que leva alguém a adotar a inovação e quais são as resistências a adotar uma inovação. E depois você tem um segundo ponto, que é a difusão da inovação. Ou seja, como é que você pega uma inovação e propaga no mercado. E é interessante porque existe um modelo matemático que pode ser utilizado, é utilizado tanto para estudar, explicar o processo de difusão de inovação, como difusão de informação ou difusão de doenças, né, que é o modelo epidemiológico SR, né? S de você estar suscetível a ser contagiado por algo, e porque você foi contagiado, infectado por algo, e R porque você foi recuperado. Então, muitas vezes, está suscetível a ser contagiado por uma inovação, e você é exposto a essa inovação, ou a informação, tá? Isso é muito interessante no mundo digital. Uma vez exposto, você é infectado, ou seja, você é contagiado por essa inovação, você adota essa inovação, você é exposto a uma informação, você é contagiado por essa informação, você adota essa informação e você pode se recuperar, ou seja, aquela inovação que fazia sentido para você em algum momento, nesse momento não faz mais, e você abandona aquela inovação, ou no sentido de informação, você descarta aquela informação, você não tem mais possibilidade de contagiar outras pessoas com informação. Esse é um processo, por exemplo, de um assunto, né, que está numa hype já há muito tempo, e penso eu que vai ficar ainda durante muito tempo muito grande, que é o que o mercado denomina de fake news, né? E fake news, né, ela, na maioria das vezes, tem uma grande força de contágio. Ela consegue repassar de grupos em grupos facilmente. É claro que existe uma área de estudo que explica que grupos que possuem o que se chama homofilia de laço. O que é homofilia de laço? Homofilia de laço é um grupo que possui mesmas ideias, ideais, crenças, valores e experiências. Esse grupo com forte homofilia de laço, se você coloca uma ideia que vai ao encontro, está de acordo com as ideias, ideais, valores, crenças, experiências desse grupo, essa ideia se propaga muito mais rápido, muito mais fácil. A resistência à propagação, à difusão dessa ideia é muito pequena.
Vamos pensar, um grupo de WhatsApp de amigos, né, que gostam de futebol. Você fazer um post sobre futebol, pô, isso vai propagar facilmente no grupo, né? Todos vão repostar essa informação, vão comentar, vão compartilhar, vão deixar o like, vão deixar o seu curtida nessa informação. Porque o grupo fala sobre futebol, eles têm interesse sobre futebol. De repente, se nesse mesmo grupo você postar algo sobre basquete, sobre vôlei, natação, sobre corrida, por ser esporte, talvez até consiga algum nível de propagação, mas não vai ter o que se chama engajamento que o post do futebol teve. Então a ideia mesmo é para qualquer grupo. Se você pensar um grupo que gosta de carros, né? Então, se você postar algo sobre carros, a chance de os membros do grupo comentarem, repostarem, deixarem a sua curtida nesse post é muito grande. Porque é um grupo sobre carros. Se você postar sobre lancha, talvez o post não tenha o mesmo engajamento, não tenha o mesmo força de contágio dentro do mesmo grupo. Então, e nós fazemos parte de diversos grupos. Nós temos o grupo da família, né? E aí normalmente um grupo da família ele tem assuntos mais diversos, né? E você vai notar que alguns assuntos vão ter mais membros do grupo da família comentando, né? Compartilhando, repostando, deixando a sua curtida, e outros menos, ainda que seja do grupo da família. Você começa a achar aquilo que tem maior força de engajamento desse grupo da família, porque tem uma diversidade maior, diferente dos exemplos que eu dei, onde tem, no caso do futebol, do carro, né, um objetivo muito bem definido dentro do grupo. Isso é muito interessante porque, para as marcas, é difícil elas compreenderem exatamente como atingir diferentes grupos. Quando nós falamos, esse vídeo aqui, esse vídeo é muito interessante. Qual será o impacto nele e quem está assistindo? Uhum. O que quem está assistindo tem que ter de interesse para assistir, continuar assistindo o vídeo, né? Esse é a grande dificuldade das marcas. Se você tem um canal como o da Cat, que fala sobre tecnologia, ciência aplicada e inovação, o que você espera assistir nos canais? Algo relativo a esses assuntos. Dificilmente você vai assistir aqui na Cat, provavelmente, um assunto sobre esportes que não esteja numa dessas três perspectivas. Você pode até ter aqui alguém sendo entrevistado, um esportista, mas dentro de uma dessas perspectivas. Quando você vai comunicar, quando a marca vai comunicar com o mercado, tá? E ela quer usar um influenciador para engajar, para divulgar a marca, tá? Essa marca tem que procurar um influenciador que dialoga com os valores, ou seja, com o conteúdo que ela quer divulgar. Caso contrário, ela não gera aquilo que você perguntou, Rebeca, que é o engajamento. Porque, por mais que o influenciador tenha uma quantidade importante, significante de seguidores, se esses seguidores não dialogarem com aquilo que a marca quer que ele divulgue, o que vai faltar? Vai faltar uma conexão. Os próprios seguidores vão falar, poxa, é aquele exemplo, pô, mas daqui é um grupo de carro, você está falando sobre moto, você está falando sobre lancha, aqui é um grupo de futebol, você está falando sobre basquete. Não que basquete seja menos do que o futebol, não que uma lancha ou moto seja menos que o carro, mas o grupo não tem esse propósito. Então, o influenciador, se ele for falar sobre um assunto devido a uma proposta, um contrato com uma marca, que não dialogue, que não comunique com o conteúdo que os seus seguidores normalmente estão esperando, ele talvez não consiga gerar aquilo que você acabou de perguntar, que é o engajamento. E essa é realmente o gancho para a pergunta que eu ia te fazer em seguida, professor. Considerando o engajamento, entendendo o engajamento como a interação que as pessoas têm com o conteúdo, como que a inteligência artificial e as ferramentas que a gente tem hoje em dia, elas podem ser utilizadas como estratégia para as empresas conseguirem transformar uma ideia, um produto ou um serviço em algo viral? Então, como que a gente pode utilizar a IA para suportar a viralização que seja de um marketing, de uma campanha, enfim? Excelente pergunta, né? São diversas oportunidades, tá? Vamos focar em duas. Vamos focar em duas aqui. Primeiro, vamos recuperar aquela minha ideia. Tá? A marca, quando ela vai buscar um influenciador, como é que ela trabalha hoje? Existem empresas, existem profissionais que assessoram esses influenciadores. Tá? Os influenciadores hoje são profissionais importantes do mundo digital. Eles têm a força de engajar grupos em um determinado assunto. Tá? A marca hoje, quando vai buscar um influenciador, é como no passado as empresas que assessoravam atores e atrizes, né, personagens, que iam fazer propagandas. Então você ia numa agência de propaganda, ele tinha lá o book com aqueles profissionais que são assessorados por aquela empresa. Hoje, no mundo digital, é muito semelhante a isso. Tá? O IA pode ajudar. Qual o conteúdo, esse conteúdo que esse influenciador divulga, será que ele está em linha com aquilo que a marca quer divulgar? É uma pergunta.
E hoje a inteligência artificial, ela permite com que você analise e você tenha a mesma empresa que acessório, o seu influenciador, ou às vezes a própria marca, verificar se o conteúdo que é publicado por aquele, divulgado por aquele influenciador, está em linha com aquilo que a marca quer comunicar. Tá? E quando eu falo se está em linha, é literalmente analisar o que a pessoa está falando. Isso é importante, tá? É fundamental. Tá? O que o influenciador está comunicando? Qual o conteúdo que ele está comunicando? E a segunda perspectiva, foi uma pesquisa até que eu realizei ano passado, junto a alguns alunos e alunas da FEI, da Centro Universitário FEI, no qual eu leciono, tá? Nós fizemos uma pesquisa e publicamos essa pesquisa, foi muito interessante, que é a segundo ponto de vista. O que os seguidores desse influenciador comunicam, compartilham, postam a partir do post do influenciador. Porque muitas vezes o influenciador pode estar comunicando para o mercado, por exemplo, sobre a Cat. A Cat é uma empresa, uma startup brasileira, que possui uma inteligência artificial própria que analisa comportamentos. Pô, isso aí é um influenciador comunicando, sou eu comunicando para vocês. Agora, nesse exato momento. Mas o que é que vocês estão comentando? Vocês estão comentando, por exemplo, com perguntas, poxa, como é que a Cat faz isso? Como é que a Cat analisa comportamentos? Como é que você transforma a linguagem oral, a linguagem escrita, em um dado para analisar? Porque é fácil você fazer contas com números, mas você consegue fazer esse tipo de análise a partir do que a pessoa fala? Isso é uma pergunta que vocês poderiam fazer agora. Ou vocês poderiam fazer uma outra pergunta. Vocês poderiam, por exemplo, quem está assistindo agora, perguntar, por exemplo, sobre, poxa, mas o que a inteligência artificial pode ajudar para mudar a sociedade para uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais igualitária, diminuir a desigualdade. Aí alguém pode pensar, mas o André não falou nada sobre isso. Por que surgiu essa pergunta, né? Por que alguém fez essa pergunta? Ele está falando de uma perspectiva de mercado, como é que é? E a pergunta é honesta. A pergunta é honesta, né? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que estão sendo feitas atualmente, né? Como é que a inteligência artificial consegue melhorar a nossa sociedade, né? Mas não foi esse o conteúdo que eu falei. Então as marcas, num segundo ponto de vista, elas querem também, elas podem analisar o que os seguidores estão propagando de informação. Independente, isso é muito importante, independente do que o influenciador disse. Porque você pode ter seguidores, por exemplo, que fazem comentários mais ácidos, né? Comentários mais fortes, e a marca diz, pô, eu não quero associar a minha marca a esses comentários. Ainda que o seguidor não tenha feito nenhum post, nenhum comentário tão forte. Você vê, pô, mas o post do influenciador, da influenciadora, foi algo até bucólico, algo até, né, sem grande impacto emocional, e os comentários dos seguidores são exacerbados. Né? Esse é o ponto. Esse é a segunda perspectiva. Então, como é que a inteligência artificial pode ajudar? Tanto analisando os influenciadores para compreender como eles se comunicam e o que eles comunicam com a sua comunidade, e a comunidade de seguidores independente do influenciador. Eu não quero agora, não me interessa o que o influenciador postou, me interessa agora olhar a comunidade. O que essa comunidade, como é que ela reage? Quais são qual é a informação que elas difundem, né? Quais são as informações que elas propagam, né? Será que eu quero comunicar-me com essa sociedade, com essa comunidade? Porque isso também é importante, Rebeca. Muitas vezes, algo que é negligenciado pelas marcas, se eu posso colocar essa de forma firme assim, é que eles estão muito preocupados em escolher um influenciador ou a influenciadora. Por exemplo, eu tenho um influenciador, uma influenciadora que fala sobre tecnologia. Poxa, eu sou uma empresa de tecnologia, eu quero me associar para que ele ajude a aumentar o alcance das pessoas falando sobre a Cat. Em tese, essa é a linha central, é a linha que vai conduzir a maioria das relações entre marcas e influenciadores. Mas o que muitas vezes as marcas esquecem de perguntar é: olhe para a comunidade dele ou dela. O que essa comunidade está... O que eles estão comunicando? O que eles estão compartilhando? Independente do que o influenciador ou a influenciadora está comunicando. Tá? Será que eles têm uma propagação, uma difusão de informação numa perspectiva que é interessante para a sua marca? Isso muitas vezes é negligenciado. As marcas olham muito mais somente para o influenciador. E a inteligência artificial hoje em dia consegue, de forma muito rápida, muito fácil, analisar uma quantidade de dados absurda, seja no formato de texto, ou como aqui, no formato de vídeo, que eu consigo trabalhar esse áudio, inclusive das comunidades, entender o comportamento dessas comunidades para saber se eu quero me comunicar e se é com essa comunidade que a marca deseja se comunicar. E aqui não estou fazendo nenhum julgamento de valor, se é melhor ou pior. Apenas, né, a pergunta é, essa é a comunidade que a sua marca quer comunicar? Isso é um caso de uso da inteligência artificial
que talvez a grande parte das pessoas não tenha essa perspectiva, focando muito mais somente no influenciador. Maravilha. E no final, professor, todas essas estratégias acabam caindo no mesmo propósito, né, que é divulgação de marca, aumentar vendas, aumentar resultados. Considerando, então, que hoje em dia a gente está num mercado extremamente competitivo, onde as empresas estão tendo ferramentas com inteligência artificial, tecnologias que elevam o nosso patamar de viralização, de engajamento, a gente aqui na Cat sempre também traz os dois lados, então a gente também puxa os riscos, né, sempre. Você comentou da fake news, eu queria saber, na sua perspectiva, quais são os riscos das coisas pegarem, mas as coisas ruins pegarem. Então, como a gente pode se proteger desse engajamento, dessa viralização de conteúdos que não só não são conteúdos positivos para a nossa sociedade, mas também são conteúdos falsos, são conteúdos que trazem mentiras e acabam realmente tendo uma manipulação em massa. Como a gente pode se proteger disso, considerando também que hoje em dia existe o engajamento pago, né? Então, o tráfego pago que acaba te trazendo informações que nem sempre são informações relacionadas ao conteúdo que você vê, como, por exemplo, o TikTok, que acaba trazendo o que viraliza e não o que está conectado ao seu conteúdo. Como a gente pode se proteger? Não existe uma bala de prata, né? Não existe aquela estratégia que funciona para todos os casos. Tá? Não existe. Por isso, a CAT ela é importante, porque você deve, de uma forma muito objetiva, monitorar full time, né, em tempo real, 100% das interações, tá? Evitando a possibilidade de algo acontecer fora do seu controle. Tá? O que existe muito hoje são ferramentas muito boas, muito interessantes, mas que elas analisam, elas têm um foco muito grande em analisar o que eu denomino como os trend topics, né? Ou seja, os principais assuntos que estão sendo falados. Existe uma perspectiva, é importante entender essa perspectiva, porque existe um lado positivo de você utilizar o engajamento, e existe um lado não tão interessante de você usar o engajamento. Tá? Essa sua pergunta é, como é que ataques à marca pode acontecer? Você vai se lembrar, isso também, da forma como ficou os pôneis malditos, né? A propaganda, ficou também a informação, né, daquele refrigerante que tinha um rato dentro de uma garrafa, ou do hambúrguer de uma marca que é feito com minhocas, né? Não há evidências, né, que mostrem que o hambúrguer é feito de minhoca, e também não há evidências, né, de que foi encontrado um rato dentro de uma garrafa de refrigerante. Isso ficou no imaginário popular. Tá? Da mesma forma, você pode sim, esse ponto que você colocou trouxe é muito importante, Rebeca, de propagar um ataque, né, a uma marca. Então você faz um post, um influenciador faz um post, e dentro desse post as pessoas, a comunidade está interagindo, está comentando. E alguém pode gerar um comentário negativo. O John Berger, no livro dele, Contágio, Por que as coisas pegam, ele apresenta que existem 6 steps, né, 6 passos para que uma mensagem, um conteúdo seja contagiante. É preciso ter uma moeda social, é preciso ter um gatilho, é preciso ter uma história, é preciso falar com o público certo, é preciso ter um valor prático aquilo que você está comunicando e, principalmente, impacto emocional. Se você não consegue impactar emocionalmente quem está sendo exposto àquela informação, a chance de contágio é bem pequena. Tá? Os pôneis malditos, ele contagia, né, porque ele gera uma emoção, ele gera uma alegria, gera uma alegria não, mas é engraçado, essa palavra, é engraçado, né? Então aquilo tem uma força de contágio. Dentre as forças de contágio, as emoções de força de contágio, as emoções negativas, elas são extremamente viralizantes. Né? Se você vê algo que te choca negativamente, te deixa indignada, né? Você, muitas vezes, você não consegue meramente pular a página. Você tem que, às vezes, deixar lá aquele post de carinha brava, né? Ou você tem que chegar e fazer um comentário dizendo, poxa, isso não é legal, isso não é possível que isso aconteça. Então, um post negativo, um comentário negativo dentro de vários comentários, ele pode gerar um engajamento, seja até de pessoas indo contra a posição desse post, dessa emoção negativa. Não é necessário. E aí o que acontece? Aí a viralização, aí a força do contágio. Alguém vai dentro de um post da comunidade, que está todo mundo trocando experiências a partir de um post do influenciador ou influenciadora, e alguém faz um post negativo. O que acontece? Ele atrai, ele tem uma força gravitacional tão forte de atrair todos os outros comentários para interagirem com esse comentário negativo. Ainda que possam até irem discordar. Mas o que acontece? Essa força gravitacional começa a forçar todos os posts, todos os comentários, irem em direção ao comentário negativo, desvirtuando a ideia inicial. Se lembra que eu falei há poucos minutos que existem duas perspectivas? Você analisar o influenciador, como você analisar a comunidade? Então, uma perspectiva importante que eu acho que escapa para grande parte do mercado, e a CAT contribui especificamente nessa área, tá? É analisar as relações.
Eu quero saber o que acontece quando alguém faz um post negativo, né, e as relações que acontecem nesse post. Porque é isso que a marca tem que estar analisando, tá? Não, se ele vai viralizar, você tem que reagir, óbvio. Isso as marcas já tem várias empresas que fazem o que se chama social listening, né? Ou em português ficaria monitoria de mídias sociais, né? Você fica monitorando. Você fica monitorando para ver o que as pessoas estão comentando, postando, né? E se há algum post negativo, você interage, tá? Você vai lá e interage, tomando a ação que a empresa combinou com a marca. Mas um ponto importante, Rebeca, que você trouxe, eu preciso entender a relação entre esse post negativos e as pessoas que comentaram, ainda que, numa perspectiva positiva, tenham até defendendo a marca. Imagine, alguém fez um comentário negativo e todos vieram defendendo a marca, mas interagiram com esse post negativo. Agora, um cenário não tão favorável é quando existe um comentário negativo dentro dessa comunidade e ele começa a atrair, né, essa força gravitacional começa a atrair outros posts negativos. Entender essa relação e permitir você criar uma estratégia para a marca, para a defesa da marca, é importante, tá? Isso é um ponto que, na minha percepção, passa, hoje em dia, pelas estratégias que as empresas têm de marketing digital. Elas estão muito mais associadas, né, ao que eu chamo, né, essa é uma denominação minha particular, né, são os trend topics, né? Eu me aproprio de um termo que é utilizado no mercado, porque elas estão muito mais preocupadas, o que mais se fala sobre a marca, né? E quando fala negativo, o que fala negativo? Isso é importante, mas não é suficiente. Eu preciso criar uma rede, e aí é literalmente uma área de conhecimento chamada ciência de redes. Eu preciso criar uma rede para entender a relação entre os posts. Então, quando alguém fala um post positivo, vamos pegar uma posição, isso não serve só para o negativo. Que o negativo tem uma força de contágio, como eu expliquei, isso nem é uma posição minha, tá? Isso aí existe vários autores que defendem que um post negativo, um fake news, ele tem uma força de contágio muito maior do que um post positivo. Mas vamos pegar um post positivo, vamos supor que alguém fez um comentário positivo sobre a marca, né? Qual é a relação que está tendo entre aqueles outros que estão interagindo com esse post positivo da comunidade? Eu já esqueci o influenciador ou influenciadora. Eu já esqueci ele, já deixei ele de lado. Agora a comunidade. Como é que essa comunidade está interagindo e quais são as relações? Daqui eu posso tirar insights muito poderosos para a marca. Sejam insights para novos produtos, como é que está a aceitação de produtos e serviços da marca, ou seja, para defender a marca quando é colocado um post negativo ou, como você colocou, Rebeca, muito bem, uma fake news. Maravilha. A gente está em um mundo completamente conectado, né? É até um assunto que a gente aborda também nas nossas mídias sociais, o quanto o boca a boca agora é um feedback online, né? Como esse feedback ele realmente impacta tanto nas vendas quanto na imagem da empresa, no perfil de consumidor, enfim. A gente tem muito para conversar sobre engajamento, como ele impacta a venda, como mitigar, inclusive, os riscos, né? A partir desse controle de engajamento, de conteúdo, tipo de conteúdo que viraliza. Tenho certeza que a gente ainda vai abordar muito desse tema. Agradeço a sua participação. E vou deixar aqui para o pessoal já um gancho para seguir a Cat nas redes sociais, seguir nossas mídias e também contar um pouco para a gente o que vocês querem saber sobre o engajamento, quais as dúvidas vocês têm sobre esse processo e também a gente vai trazer como a Cat pode te ajudar em tudo isso. Então, obrigada, professor. Obrigado, sempre bom conversar com vocês. Esse é um assunto que é o que você disse, Rebeca. Tem muito, muito mais ainda para ser abordado.